Vamos à palavra do Senhor? Abra a Bíblia do Senhor aí no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, vou ler até o verso 11. Filipenses 2, do 9 ao 11 só. O tema dessa mensagem de hoje é: Jesus salva, mas também reina. Eu estava com duas mensagens hoje, meu Deus, qual que eu faço? O Senhor conduziu até agora sobre esta mensagem. Do Júlio aí? Foi? Amém, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Filipenses 2, versículo 9, diz assim, vou ler até o 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, para finalizar, Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. E não vou levantar. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tá vendo? Por isso que a gente fala que a cruz não é a sogra, como os caras costumam dizer por aí, né? Porque a sogra você vai carregar alguns dias. Não, a cruz você carrega dia a dia. A cruz aponta para a renúncia. A sogra se manifestando por essa moça. Aleluia. Amém. Bom, igreja, hoje eu não vim aqui falar para vocês sobre um evangelho de conforto. Eu não vim hoje falar de um evangelho que é confortável, de um Jesus confortável. Mas eu vim falar de um Jesus em essência, um verdadeiro Jesus que muitas das vezes a gente acha que conhece, mas nós não conhecemos. Porque existe uma pergunta hoje que eu quero fazer para vocês. E essa pergunta ela chega até mesmo a definir como está a nossa fé. Jesus é apenas o salvador da sua alma, ou ele é o rei da sua vida? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Tem gente que quer Jesus, aquele Jesus que salva, o Jesus que me resgata, que me ama, que deixa as 99 para buscar aquele que está perdido, o bom pastor. Ele quer isso, a parte boinha de Jesus. Mas quando Jesus fala: cheguei, agora deixa eu reinar na sua vida. Não, Jesus, não, aqui eu tenho que ter o controle. Se eu não controlar aqui, a coisa desanda. E Jesus fala assim: joga na minha mão o volante da sua vida, deixa eu conduzir agora. Ele é rei da sua vida? Ou quem governa a sua vida é o seu ego, o seu orgulho, o seu eu? Ou de repente a sua mulher? Ou de repente são nossos filhos? É a sua mãe? É o seu pai? Quem é que conduz a sua vida? Às vezes a gente deixa uma terceira pessoa conduzir as nossas vidas. O trabalho, né? Quem é rei na sua vida? Tem pessoas que constroem toda a sua vida em volta do seu trabalho. Tenho que morar perto do trabalho, tenho que fazer tudo perto do trabalho. Por quê? Porque é o meu trabalho. Quem é o rei da sua vida? Seu trabalho. Ah, eu tenho que morar perto da minha mãe, porque é minha mãe, então eu tenho que arrumar um trabalho perto da minha mãe, eu tenho que arrumar uma faculdade perto da minha mãe. Porque quem é o rei da sua vida? A sua mãe. Entende o que eu vou falar? Estou dizendo que você coloca no ponto máximo da sua vida de rei. Tá?
Não estou falando de dar honras, não estou falando de ter zelo e cuidado, nós precisamos ter zelo e cuidado, mas o mundo não pode girar em torno disso. O nosso mundo tem que girar em torno de Jesus, aí sim ele passa a ser o rei da minha vida. O Senhor me quer no ambiente, não, eu tenho que estar próximo desse ambiente, nada pode me impedir de estar aqui, eu preciso fazer algo. Então sim, o Senhor começa a se tornar o rei da minha vida. Muitos querem o perdão que Cristo pode dar. Eu vou errar, eu vou falhar, mas Jesus me ama tanto, e Ele é tão misericordioso, que Ele vai me perdoar se eu me arrepender. Amém. Amém. Mas poucos são aqueles que falam assim: Senhor, eu quero o seu governo sobre a minha vida. Que o Senhor seja o governador da minha vida. Não eu, não a minha esposa, não os meus filhos, não a minha mulher, não meu marido, não meus pais, não o meu trabalho, mas o Senhor seja o governante da minha vida, o Senhor que governe. Essa, na realidade, é uma crise que em muitas igrejas, vou usar o termo de igreja para trazer o corpo de Cristo, que vou englobar todas as igrejas em geral. Temos esse problema. Nós costumamos passar por essas crises porque nós temos um problema moderno hoje, que é um Cristo sem coroa. Eu creio num Cristo que não usa coroa. Eu creio num Cristo que ama, que salva e que cuida. Na hora de governar, na hora de ser rei, eu deixo ele de lado. Porque na hora de conduzir, eu tenho que conduzir, não Jesus. Por quê? Porque eu confio em mim, eu não confio em Jesus. Entende? Pode ser até difícil e duro de ouvir isso, mas é uma realidade, é uma verdade que nós vivemos hoje em dia. Então a igreja, ela desaprendeu a se submeter a Cristo. Nós temos o hábito de não se submeter mais. A gente até se submete às ordens do pastor, se submete às ordens do bispo, às ordens do apóstolo, a gente se submete à ordem das nossas mulheres, mas a gente não se submete a Cristo. Não é assim? Que quando a gente fala de submissão, vou trazer o caso casal aqui para vocês entenderem. Quando a Bíblia fala que a mulher é submissa ao homem, a gente tem aquele entendimento, a gente não, algumas pessoas têm entendimento de que submissão é ser capacho, é viver sofrendo, amarrada lá. Não, Deus não chamou a mulher para ser isso. Deus não chamou a mulher para viver sofrendo, se humilhando o tempo todo, não. Porém, a submissão, o nome já deixa bem claro, é estar debaixo de uma missão. Então, se tem um homem, e Deus dá uma missão para o homem, olha, faça isso. Qual é a parte da mulher? Estar debaixo dessa missão junto com ele. Não tem essa de um casamento de falar assim: eu não concordo, Deus não falou comigo. Se Deus confirmar para mim, eu te ajudo nisso. Se Deus não confirmar no meu coração, então eu não faço. Não tem isso na Bíblia, tá? É isso que está escrito sobre submissão. Não, mas ele chegar e falar assim: olha, mulher, porque mulher minha tem que levantar às 5 da manhã, mulher minha tem que fazer minha comida, pôr no meu prato, pôr não sei o que, ela faz se ela não quiser. Isso não é submissão. Se ela quiser agradar, se ela se sente em um ponto de, poxa, deixa eu agradar o meu marido, vai fazer isso. Agora, se ela não quer, você não tem que obrigá-la. Aí que vem a questão de submissão. É estar debaixo de uma missão. A missão dada por quem? Por Deus. Deus dá a missão para o homem tem sua mulher, e sua mulher é sua adjuntora. Então ela vai entrar em submissão à obra de Deus, como o teu homem vai fazer. Abrimos a igreja, falei para minha esposa, Deus deu chamado, Deus mandou, vamos fazer. Ela falou assim: amém, vamos embora. Deus falou? Sim, Deus falou. Então vamos. Virei para ela e falei assim: olha, Deus falou para me separar meus pais a evangelistas. Ela falou: Deus falou? Falou, então bora. Olha, Deus falou isso aqui, então bora. Eu falei assim: vai. Ela nunca questionou. E olha que nós estávamos com uma proposta antes de abrir a igreja, de abrir uma igreja no Paraguai, por uma outra igreja grande, por pastores, né, apóstolos e a bispa de lá, bem financeiramente falando. Então são pessoas que eu sei que iriam nos abençoar, iriam nos honrar.
nós iríamos receber um salário, a igreja ia pagar todas as despesas. Imagina você vivendo em um outro país, beirando ali 3 países, que eram o Brasil, a Argentina e o Paraguai. E ainda tem a Bolívia perto também. Você podia fazer negociações em várias regiões ali, para quem tem uma mente mais empreendedora, ia ganhar dinheiro pra caramba. Fora isso, ia ter um salário, e um detalhe, não ia ter despesa, porque a igreja está pagando todas as despesas. Ele falou para mim, fica tranquilo, a gente vai pagar a escola, a gente vai pagar o hospital, né, que é o plano de saúde que tem lá, a gente vai pagar a moradia, fica tranquilo. Você entendeu? Olha o que Deus vai fazer. E eu comecei a orar e Deus falou não, porque Deus queria que nós estivéssemos aqui. Olha a história debaixo da missão de Deus. Olha o que é a submissão. Eu estou com uma proposta, vou aqui e vou ganhar dinheiro, e vou servir ao Senhor. A outra, Deus fala o quê? Não, você vai aqui, você vai me servir aqui, você vai cavar poço, vai ser difícil, e você vai investir metade do seu salário todo mês. Deus começou a falar no meu coração, foi isso. O Senhor, para abrir eu quero 50% do que você ganha. Falei, amém. Depois eu fui ofertando mais, fui fazendo mais. Mas Deus foi suprindo, Deus foi, graças a Deus, estamos aqui, ó. O som, pago. Cadeiras, paga. Não tem nada aqui dentro que a gente já está pagando, a não ser luz, internet, água. São as contas fixas que a gente paga todo mês. Mas tudo está pago. Amém. Tudo que está aqui está pago. As luzes estão pagas. O projetor está pago. Tudo o que a gente pode fazer, a gente faz para o Senhor. E a minha esposa, em nenhum momento reclamou. Teve tempos, meses, de eu não colocar dinheiro dentro de casa, mas colocar dentro da igreja. Não passeei, não fui curtir, não fui sair. E minha esposa não veio reclamar comigo. Por quê? Submissão. Entende? Deus deu um chamado. Então vamos cumprir o chamado. Isso é submissão. E o nosso problema hoje é que nós não se submetemos à vontade de Deus. Deus nos ordena e a gente retrocede. A igreja ela aprendeu a cantar sobre Jesus, mas desaprendeu a se submeter. A gente canta, a gente louva, a gente pula, mas a gente não se submete. Aceitamos Jesus como aquele que nos tira do inferno, que nos salva, que nos resgata, tira a gente do poço de lama que a gente se enfia, mas nós resistimos quando Ele quer nos tirar do trono. Quando Deus quer tirar você do trono da sua vida, quando Ele quer fazer você enxergar que até aqui você nadou com seus próprios braços e não deu certo, e falar agora sai um pouco do seu lugar e me deixa ocupar o lugar da sua vida. Me deixa conduzir a sua vida agora. Deixa eu ser o rei. Deixa a sua vida parar de girar em torno de você mesmo, para passar a girar em torno de mim. Quando Jesus reina, alguém precisa descer. Existe um trono na sua vida que te controla. E quando Jesus sobe nesse trono, alguém tem que descer. E esse alguém somos nós. Nós precisamos aprender a descer do trono, a descer do palanque da nossa vida e falar: Jesus, seja a estrela que brilha. Eu não quero mais brilhar não, Jesus. Vem aí, brilha. E aí quando você começa a fazer alguma coisa, e eu falo: nossa, você está inteligente. Fala: eu não, é o Espírito Santo da minha vida. Nossa, as palavras estão bonitas. Eu não, é o Espírito Santo da minha vida. As coisas começam a mudar, você começa a colocar Ele no ponto de destaque da sua vida. A Bíblia, ela não apresenta um Cristo fragmentado. O que é isso, meu pastor? Um Cristo dividido. Hoje eu sou um Deus que salva, amanhã eu sou um Deus que governa. Não, Ele é o Deus que salva e Ele é o Deus que governa. Ele é o Senhor. Ele não é metade Salvador e metade Rei. Mateus 28, 18, como nós lemos, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade. Não foi uma parte, não foi parcial. Foi dada toda a autoridade a Ele.
Não é parte da autoridade, não é uma autoridade futura. Olha, no futuro você vai ser Senhor. Não, Ele é Senhor hoje. Ele é toda a autoridade suprema, está sobre Ele. Jesus, Ele não pede permissão para reinar. Nossa, eu ouvi falar que Ele bate na porta do coração todo dia para entrar. Sim, para te salvar. Mas para reinar, Ele não pede autorização. Vou explicar o porquê. Filipenses 2,9, como nós lemos, diz que pelo que Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou. Observe comigo aqui. Jesus foi eleito. Teve uma votação para falar, vamos escolher Jesus e exaltá-lo. Não. Ele não foi coroado por homens. Não foi um homem que foi lá e pôs uma coroa sobre a cabeça de Jesus. Ele foi exaltado pelo próprio Deus. Ele foi exaltado por Deus. E o texto continua, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não diz, vai se dobrar somente o joelho dos salvos. Não diz, vai dobrar apenas o joelho daqueles que creem. Não, diz todo o joelho. É por isso que ele, como rei, ele não vai pedir para ser rei. Ele é rei. E ele não precisa pedir sua autorização para isso. Você querendo ou não querendo, ele é rei. Agora, se você não quer que ele governe, que ele reine, sua vida é um outro problema. Que aí é você que vai se enfiar nesse problema. Mas chegará um dia que mesmo você escolhendo outro caminho, você terá que dobrar os seus joelhos diante do rei e reconhecê-lo. Tu és um rei. E eu não te coloquei como rei da minha vida lá atrás, e por isso que eu estou aqui hoje e estou condenado. Alguns dobram os joelhos para Jesus por amor, por amá-lo, por desejá-lo. Outros irão dobrar o joelho por juízo. Porque no grande dia terá que reconhecer. Mas todos irão reconhecer que Ele é Rei. Amém? O reino, ele tem um propósito. E propósito exige um preparo. E esse preparo vai demandar algo de você. Deus não reina de uma forma aleatória. Tem gente que acha que Deus reina de forma aleatória, né? Eu salvei hoje o Vandervaldo. E vamos lá, Dado. Aí o Dado começa a dar um passo. Não, e o Dado deu um passo, não era para dar esse passo. Mas tudo bem, ele foi para cá, então agora eu vou conduzir a vida dele a partir daqui. Não, Deus não faz isso. Ele tem um propósito em tudo que Ele faz com você. Então essa ideia, essa mentalidade que às vezes a gente tem de falar assim, Deus é aqui, e Deus é ali, e Deus é ali também. Sim, Ele é Deus em todos os lugares, mas o propósito dele com você é em lugares distintos. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos ver vocês mim. Vamos lá. Vou falar de mim. Eu estive em um ministério onde eu conheci um homem e falei assim, vi que é uma pessoa estúpida nas palavras, grosseira, arrogante, mas eu falei assim, Deus falou para mim, né? Eu me converti em 2004, 2005, de 2005 a 2006. E aí eu conheci Jesus. E aí eu tive minha visão aberta. Participei de uma vigília, onde na vigília Deus me deu a primeira visão, que foi sobre o espírito de morte, sobre a vida do Davi, que ele era pequenininho. O outro dia eu conto isso aqui com mais calma. E Deus mostrou o poder dele ali para mim. E durante essas buscas, buscando o Espírito Santo, eu subia monte, eu orava, eu jejuava, e Deus me mostrava eu sendo levantado pastor, com uma mulher do meu lado. E quem me levantava o pastor era um rapaz gordinho que eu não conhecia. Anos depois eu conheci esse rapaz. E quando eu conheci ele, Deus me fez lembrar da visão que eu tinha tido. Eu tinha passado uns 4, 5 anos essa visão. E eu falei, meu Deus, então vou ter que ficar aqui. É aqui que o Senhor me quer. Tive diversos problemas. Eu sempre fui de bater de frente com o pastor e falar, então tchau pastor, que eu vou embora.
sempre fui muito eu não vou usar a palavra rebelde, porque a palavra rebelde é muito forte. A rebeldia, ela aponta para o diabo. Mas eu sempre fui muito ingrato e muito grosseiro nas minhas palavras com os meus líderes. Fui muito insubmisso. Essa é a palavra correta. Então, quando eu conheci esse rapaz, ele me fez lembrar dessa visão, eu falei assim, amém, então é aqui que eu tenho que estar. E por conta dessa visão que Deus me deu, eu falei, é aqui que Deus quer que eu esteja. Para que eu vou em outro lugar? Para que eu vou procurar uma outra igreja? Fiquei lá 11 anos. Conheci a minha esposa. Falei para ela, olha, Deus me quer ali. Poderia procurar uma outra igreja com ela? Mas ela falou assim, tudo bem, se Deus te quer ali, então vamos para lá. Fomos para lá e ficamos ali. E o tempo de amadurecimento do Senhor, tanto na minha vida quanto na vida da minha esposa, aconteceu naquele lugar. Eu tenho muita gratidão de tudo o que aconteceu. Independente de problemas, de adversidades, de pessoas que se levantaram contra o meu chamado, contra o meu ministério e contaram mentiras futuras. Isso não é problema meu. Cada qual vai dar seu problema com Deus. Porque falar da minha pessoa é uma coisa, você vai estar tranquilo se você falar de mim. Olha, o Diogo como pessoa é isso. Agora, quando você se levanta para falar do ministério da pessoa, aí você encontra um problema. Porque o ministério que eu tenho não fui eu que dei, que me dei. Foi Deus quem me deu. O ministério que o Vandevaldo tem sobre ele, foi Deus quem deu. O ministério que o nosso evangelista tem sobre ele, é o que Deus deu. E se eu me levanto para falar contra o chamado dele, aí eu me entro no problema. Me jogo, me lanço no problema. Porque eu estou lutando contra Deus. Quem deu? Deus. Ah, ele não é isso. Se Deus disse que é, quem é você para falar que não é? Você é melhor do que Deus? Perceba como nosso instinto do próprio eu, a nossa ganância, ela ultrapassa os limites quando a gente senta no trono. A gente tira Jesus do trono e nos colocamos no trono para falar, não é, porque eu não quero. Tu é Deus? Não, mas você construiu um Deus à sua imagem. Você passa a colocar um Deus que não existe. É um Deus segundo a tua imagem, porque é segundo a tua vontade, segundo o teu querer, aquilo que você sonha, aquilo que você quer. E aí as coisas começam a dar errado, a gente não sabe por quê, né? Fica se perguntando, se questionando e culpando Deus e o mundo. Mas não conseguimos olhar para nós mesmos e falar assim, Deus, eu tirei você do trono da minha vida. Então Deus não reina de uma forma aleatória. Deus me colocou no lugar e Deus reinou comigo ali. Foi ali que Deus fez a coisa acontecer. Se eu fosse para um outro ministério, Deus ia fazer? Talvez. Porque Ele deu um direcionamento. É aqui. Qualquer outro direcionamento é atalho. E João 10 está escrito que quem gosta de pegar atalho é ladrão. João 10 diz que aquele que não entra pela porta do aprisco, mas ele dá a volta, é ladrão e salteador. Não está falando do diabo, tá? Quando ele fala ali que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, não está falando do diabo. Está falando de seres humanos, com chamado, com ministério, que pega atalhos. Deus, ele sempre vai reinar com um propósito na sua vida. E todo o propósito de Deus, ele vem acompanhado de um plano. Ele tem um plano para fazer realizar os propósitos dele na sua e na minha vida. Entenda, todo o plano de Deus para você e para mim vai exigir uma renúncia, vai exigir uma entrega. Ninguém consegue entrar nos planos de Deus sem abrir mão do próprio controle. Se você continuar com o controle da sua vida na sua mão, desculpa te falar, mas vai continuar não dando certo. Você vai continuar girando e para em lugar nenhum. Entrega logo o controle da sua vida nas mãos do Senhor e fala, Senhor, conduz porque eu não sei. Lucas 9:23 diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo dia toma sua cruz e me siga. Ele não disse, vamos entender esse versículo direito, ele diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por que você me negar a si mesmo? Para que ele possa reinar em você, e não você. Ele não disse,
Quem quer vir após mim, vamos negociar comigo? O que vai ser meu espaço? O que vai ser seu espaço? Não. Ele não disse isso. Ele não disse, negocie com o seu próprio ego aí, com o seu orgulho. O que você quer? Ou até onde eu posso ir? Qual é o limite da sua vida que você vai me dar? Não. Ou é tudo, ou é nada. Assim como o rapaz um dia estava dizimando na igreja, e todo dia ele entregava o dízimo dele. Ele fazia trabalho por fora, e ele entregava o dízimo todos os dias. 20, 30, 50, 20, 30, 50, 60, todo dia. Todo dia, faz as contas aí você mesmo. Se trabalhar 10 dias só, R$30 é R$300. De 50, 10 dias é R$500. Faz o cálculo aí para você entender. E Deus falou no meu coração. Está errado. Mas por que, Senhor? Está errado. Porque Ele está dando o dinheiro dele. Ou seja, eu sou o Deus do dinheiro, mas o Deus da vida dele, do tempo dele eu não sou. Porque nos cultos ele não está vivo. Parabéns, Jesus. Já entendi o recado. Fui lá na casa dele. Ei, varão, como é que você está? Estou na bênção, estou prosperando, passei por dizimar na igreja que você está, e a coisa começou a acontecer. Falei, glória a Deus, hein, varão? Vem aqui para falar para você parar de dizimar. Como assim? Falei, para de dizimar. Eu estou precisando do dinheiro, não vou mentir para você, a igreja está precisando, mas a igreja não é minha, é do Senhor. E o Senhor não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu tempo. Se Ele não pode ser o Senhor do seu tempo, Ele também não quer o seu dinheiro. Aí ele parou e falou assim, tá bom, né? Ele parou. E aí ele não veio para os cultos e também não entregava mais os dízimos. Mas hoje está lá no outro ministério. E aí eu falo, faltou para a igreja? Não. Deus sempre supre. Pastor Raquel acabou de falar aqui na oferta. No dia lá botamos no bolso R$15. Gente, de verdade, eu conto dinheiro certinho. Para comprar pão, para comprar leite. Eu tinha umas crianças em casa que uns bezerros. Tinha R$100 no meu bolso. Na semana de pagar o aluguel da igreja, era Deus operando. Jesus, Ele pede para que você negue-se a si mesmo. É uma renúncia. E olha, renúncia não é castigo. Há quem pense que renúncia é um castigo de Deus para você. Não. Renúncia não é castigo. Renúncia é um alinhamento. Quer ver um exemplo? Se você for fazer um estudo sobre finança, para você ser bem financeiramente falando, qualquer curso financeiro que você fazer, a primeira coisa que ele vai falar para você é: está disposto a viver uma vida de minimalista no começo? Para que você possa ter uma vida boa lá na frente? Está disposto a não gastar tudo que você gasta? Para você conseguir poupar dinheiro? É renúncia. Renúncia não é castigo. Renúncia é alinhamento. Olha os fogos, aleluia. Deu para entender que renúncia aqui não é castigo. Renúncia é um alinhamento. Em qualquer área da sua vida que você queira melhorar, você vai ter que ter renúncia. Quero melhorar no meu casamento, eu vou ter que renunciar. Tanto eu quanto minha esposa, para que possamos ter um casamento bom. Quero que os meus filhos sejam ótimos meninos. Eu tenho que renunciar ao meu tempo, renunciar a muitas coisas da minha vida para poder dar tempo para conseguir construir coisas na mente deles. Tudo, em todas as áreas da vida. Financeiramente falando, eu quero ser próspero, então eu preciso primeiro estudar sobre o meio financeiro. E vivemos num mundo capitalista. Como que eu me torno uma pessoa capitalista? E aí você vai estudar sobre isso, para ter capital. E para isso você vai aprender que você vai ter que renunciar a muita coisa. Ao invés de você ir lá gastar numa pizzaria 100, 200 reais, você vai gastar esses 100, 200 reais e vai investir em outro lugar para ter mais lucro, para ter mais dinheiro. Então é um alinhamento. Renúncia não é castigo. Renúncia é alinhamento. É quando você pegar tudo na sua casa e falar assim: deixa eu redirecionar toda a minha vida agora, porque eu preciso, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Então você começa a realinhar as coisas. E o problema não é Deus não nos usar. O problema é o homem não querer descer do pedestal. Deus quer te usar, mas para isso você tem que descer. Muitos dizem assim: Deus não me usa
Deus não fala comigo, Deus não me ama, Deus não me chamou para nada, Deus não faz mais nada para mim. Mas a pergunta correta que a gente tem que se fazer todos os dias é: o quanto eu estou disposto a sair do trono? O quanto eu estou disposto a descer para que o Senhor possa crescer em mim? Porque Deus não divide o seu governo. A gente acredita que não, Deus Ele vai dividir comigo aqui a minha vida. Não! Agora eu sou de Jesus e Jesus vai fazer tudo para mim. Não, não vai. Se alguém falou isso, eu menti. Ele te salvou por um propósito. Você veio na terra por um propósito. E o propósito está nas mãos dele, não na sua. Você pode ter escolhido um monte de coisa. Mas se tudo que você escolheu não é propósito dele, tu vai perder seu tempo. Só vai perder seu tempo, só vai gastar o seu emocional. E não vai acontecer. Porque não está dentro do propósito do Senhor. Ou ele reina, ou é você que reina. E aí sim, você vai seguir seus passos, sua caminhada, faça a sua faculdade que você deseja, e segue o rumo que você quer. Mas não é o propósito do Senhor, tu vai sofrer depois. Porque aquilo que Ele quer para você, Ele vai sustentar você. Agora aquilo que você decide por conta própria, está nas suas mãos. É por sua conta e seu risco. Depois não culpe Deus. Enquanto o eu, na nossa vida, continuar governando, o reino não se manifesta nas nossas vidas. Eu canto, venha o teu reino, mas eu não vivo isso. É só da boca para fora. Aí eu me encaixo naquele versículo quando Jesus fala: me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E esse texto é tão mais profundo, porque também a palavra também diz que onde está o seu tesouro está o seu coração. Ou seja, aquilo onde eu mais coloco o meu dinheiro é onde está o meu coração. Então, se o seu coração está na obra do Senhor, o seu dinheiro tem que estar aqui. Não estou dizendo para você dar todo o seu dinheiro. Entenda o que eu estou falando. São as prioridades. Vou dar um exemplo. O que aconteceu comigo um dia. Um dia eu comparei Deus. Deus, será que o Senhor é mais importante para mim do que uma passeada que eu faço com a minha família? Quanto que eu gasto quando eu saio com a minha família? X. Já vi isso de oferta para o Senhor? Já. Amém. Senhor Deus, será que o Senhor é mais importante para mim do que o que eu gastaria numa farmácia? Quanto que eu já gastei de máximo numa farmácia? Eu lembro, foi o dia que a minha esposa teve problema no joelho. Comprei um monte de colágeno, meu Deus do céu. É só o sangue do cordeiro. Ainda bem que ela trabalhava naquela época. E aí a gente conseguiu comprar. E eu falei assim: não, eu não fiz uma oferta maior do que essa para o Senhor. Então a farmácia ainda está sendo maior no meu coração. E aí eu parei e falei assim: Senhor, o que eu gasto no mês com a minha família? Fui mais profundo. Nunca te entreguei uma oferta desse tamanho. E aí eu falei assim: eu preciso fazer. Eu preciso mostrar que o Senhor é muito mais. Aí eu falei: então, o que eu posso te dar hoje que me custe, que eu queria fazer agora? E aí Deus falou assim: o que você tem de mais valioso hoje? Aí meu celular é um Samsung, eu não lembro nem o nome dele hoje, que é um celular antigo, de mais de 10 anos para trás. Aí eu falei: um chip só ainda no celular. Aí eu falei assim: não vale nada. Aí eu vou para um lado e para o outro. Tênis é aquele do Cinidão. Sabe a marca Cinidão? Cinidão eu uso. E aí eu fiquei pensando: o que eu posso te dar? Aí eu botei a mão no bolso e vi a chave do carro. Falei: tem um carro. Aí já enchi os olhos. O carro não vale muita coisa, mas vale muito mais do que o que eu gasto na minha família no mês. Vale muito mais do que eu gastei na farmácia uma vez. Então é um carro, Senhor. Nossa, é um carro. Eu falei: mas espera, Senhor, eu tenho que arrumar o carro. A documentação não estava 100%, tem que arrumar o documento, tem que fazer algumas coisas no carro para ficar bonitinho para o Senhor. E ele falou assim: tá bom. Então, tirando o carro, qualquer outra coisa que você tem? Falei: não, só tem o carro. Então, só o carro, deu o carro.
Mas, Senhor, ele não está bom. É o melhor que você tem hoje? Então dê o seu melhor. É o seu melhor, não é o que é o melhor para os outros. É o seu melhor naquele dia. Eu falei, amém. Vou conversar com a minha esposa. Deus te calmou. Passei a semana, falei com a minha esposa, acho que você já conhece essa história. Que eu fui lá e ofertei o carro para o Senhor. Por quê? Porque eu parei e entendi isso. Aonde está o meu tesouro? Ali que está o meu coração. E o meu coração tem que estar no Senhor. Se o meu coração tem que estar no Senhor, o meu maior tesouro tem que estar lá. Fica tranquilo, eu não vou fazer a oferta agora não, já foi feito. Eu não vou, pelo amor de Deus. Eu quero só que vocês entendem isso. Entendam. Isso é para quem tem fé. E para quem acredita, para quem realmente ama o Senhor. Né? Se você não está nesse nível de fé ainda, se contenha, se controle, faz o seu melhor a cada dia. Um dia Deus te chama para isso também. E você vem e executa. Amém? Não vai sair daí falando, o pastor mandou dar tudo, pelo amor de Deus. E vem da casa. Né? Não, pela misericórdia. Não é isso não. Jesus não salva para você servir os seus planos. Jesus não salva você para que Ele possa servir os seus planos. Jesus te salvou, aí agora Ele vai me ajudar a fazer uma faculdade, Ele vai me ajudar a ter um carro, Ele vai me ajudar a ter uma casa, Ele vai me ajudar a ter uma família saudável. Não. Jesus não salvou você para isso. Ele salvou para governar a sua vida e cumprir o propósito dele. Veja, Jesus certo dia estava pregando numa casa, a casa montoada de gente. Os fariseus já doidos, já fazia planos para matar Jesus. Isso começa a rodear todo mundo começa a ouvir falar, está vendo esse Jesus pregando e tal, o que está acontecendo? Mas os fariseus já estão de olho já, hein? O negócio pode ficar feio para eles, pode acabar querendo até matar esse cara. Ele está pisando um terreno perigoso, ele está batendo de frente com os caras, com os religiosos aí, cara. Já falou até do sumo sacerdote, você acredita? Imagina, a Bíblia não relata isso, mas ela me permite fazer conjecturas. Então eu posso conjecturar sobre esse assunto, que é começar a criar situações que não estão na palavra, mas que provavelmente podem ter acontecido. Tanto eu tenho certeza que esses burburinhos aconteceram, que quando Jesus aparecia, a multidão vinha. É Jesus de Nazaré, eu vou lá. O homem de curandeiro, eu vou lá. Era assim. Era a rádio peão, acontecia lá de uma forma absurda. Rapaz, estou falando, eu tenho uns vizinhos lá que fizeram um curso com eles, tenho certeza. Ficam na janela lá, só que no cordeiro. Bom, essa conversa chegou até Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, presta atenção. Ela escuta e fala, rapaz, meu filho vai se meter num negócio que vai acabar morrendo, ele é doido, eu vou acabar com essa palhaçada ali. Eu vou parar, vou fazer ele realinhar a órbita para tentar voltar para o plano do Senhor. E eu tenho certeza que o plano de Deus é para que ele seja o salvador de Israel e não para que ele seja morto por Israel. Então Maria, tomada de toda aquela emoção de mãe materna que ela teve com Jesus, né, pega ali os seus filhos, é assim que diz as escrituras, tá bom? Diz que Maria foi até lá na porta, e quando ela chegou lá e viu que a multidão estava lá, ela falou assim, ela não conseguia entrar para falar com Jesus. E ela falou assim, chama Jesus aí, fala que eu sou Maria, sua mãe, e que eu estou aqui com seus irmãos e suas irmãs, e quero falar com ele. E aí começa, vamos passar por outra, até chegar em Jesus. Quando chega em Jesus, Jesus, mestre, tem uma mulher aí fora, pedindo para chamar o senhor, porque diz que o senhor diz que ela é Maria, é sua mãe, tá com seus irmãos e suas irmãs lá fora, né? E quer falar contigo. Eu já imagino os outros. Boiou, o cara caiu com Jesus, olha. E Jesus ali ele revela que ele veio fazer propósito e não para fazer agrado a ninguém. Nem mesmo a sua mãe. Ele diz assim, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e quem são as minhas irmãs? Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs
são esses que estão aqui comigo, sentados, ouvindo da minha palavra. Ali revela claramente que Jesus veio cumprir uma missão. Ele veio com um propósito. E ele não veio ali para poder fazer elos de amizade, elos familiares. Não, ele veio cumprir um propósito. E é por conta disso que eu tenho uma enorme dificuldade de conseguir enxergar a visão de que muitos católicos pregam. De que falam que Jesus jamais deixaria a sua mãe em um túmulo, tadinho. Não. Olha aqui, está claramente falando. Eu não consigo enxergar isso. Maria é uma grande mulher, escolhida entre tantas mulheres no mundo, a única cabível a conceder o Filho de Deus. Isso é louvável. Uma mulher que pagou um preço também, porque viu seu filho sofrer, por conta de um propósito. Mas como mulher ela veio, e como mulher ela morreu. E como diz as Escrituras, cabe ao homem nascer e viver e morrer uma só vez, depois disso um juízo eterno. Ela viveu, ela morreu e era juízo eterno. Acabou. Carnaval tem seu propósito. Não tem um queridinho de Jesus, não. Veja os discípulos brigando lá, os dois lá, brigando para ver quem ia sentar no trono, à direita de Deus. Jesus fica até com... Como é que é? Se ele pudesse, dar uns tapas nos dois, né? Na hora. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Vocês estão caminhando comigo e não estão me escutando? Jesus fica bravo. Ele fala, você pode porventura tomar do cálice que eu vou beber? Para poder escolher onde vai sentar no trono? Ah, eu posso. Não sabe nem o que você fala, rapaz. Jesus está falando do sacrifício na cruz. Entenda. Cristo não veio aqui para realizar os nossos sonhos, os seus anseios. Jesus não é um gênio da lâmpada mágica que você esfrega ali, faz um pedido e ele concede para você. Cristo veio para estabelecer o reino dele. E o reino ser estabelecido, ele começa reinando na sua vida. Ele não nos chama para um projeto pessoal de ajuda divina. Sabe? Quando a gente acredita que, existe uma ajuda divina, Jesus vai me ajudar em tudo que eu for fazer. Não. Em tudo que for o propósito dele, pode contar que ele vai estar lá. Mas o que não for o propósito dele, tu vai sofrer. Ele nos chama para abandonar tudo e participar do plano eterno dele. Se eu estou excluindo o plano da eternidade para viver os meus anseios terrenos, esquece. Aonde Jesus reina, o orgulho tem que cair. Se o seu orgulho ainda não caiu, então Jesus não reina na sua vida. Onde Jesus reina, a vontade própria tem que morrer. Se a sua vontade própria não consegue morrer, desculpa, Jesus não reina na sua vida. Onde Jesus reina, a obediência nasce. E se você não consegue obedecer a Jesus, desculpa, Jesus não reina na sua vida. Então, hoje, a pergunta não é: quem quer aceitar a Jesus, levanta a mão. Não. Mas a pergunta é: quem quer se submeter a Ele? Se submeter a Ele como Rei e Senhor das nossas vidas. Porque aceitar Jesus sem submissão não é fé bíblica. Aceitar Jesus sem submissão é uma religião emocional. Não é uma submissão bíblica. Jesus não é um acessório espiritual. E muitos usam Jesus como um acessório espiritual, né? A pessoa fala alguma coisa assim: em de Jesus tem poder. Está amarrado em nome de Jesus. Adoramos fazer isso. Mas não me submeto a Ele. Não adianta de nada eu querer amarrar o nome dele. Eu falo, não adianta. Porque eu não sou submisso. Escuta.
vou achar um versículo aqui, peraí. Eu quero falar sobre esse versículo. Um minutinho. Jesus. Sério. Deixa eu esquecer aqui. Olha para mim, João. Provérbios 3:5. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vi esse versículo ontem. Eu pensei em anotar ele, não anotei, mas não vai ser esse não. Não, nesse não, pode tirar, João. Depois eu acho e mando para vocês lá no grupo lá. Ele fala sobre... que Deus traria bênçãos, né? Ele cuida de todos aqueles, mas todos aqueles que se submetem à sua vontade. Então Deus cuida, Deus vai fazer tudo por você, desde que você esteja sujeito à vontade do Senhor. Amém? Então Jesus não é um acessório espiritual, Ele é o Senhor. E eu concluo aqui dizendo que hoje o Espírito Santo não está chamando pessoas para levantar a mão, mas Ele está chamando pessoas que possam descer do seu trono, que possam se humilhar, que possam falar: Senhor, o Senhor está no trono de tudo hoje. Talvez Ele não queira tirar algo de você, talvez seja tudo certinho, talvez Ele queira apenas tirar você do centro de tudo, fazer com que você saia desse ambiente onde você é o centro, sabe? E você possa ser colocado para fora para que Jesus possa ser o centro. Talvez Ele queira tirar você de você mesmo. Aonde Cristo reina, o propósito dele vai se cumprir. E aonde o propósito dele se cumpre, a glória de Deus vai se manifestar. Se você quer dizer hoje: Jesus governa a minha vida, isso é bom. Mas entenda que isso não é uma oração leve. Isso não é algo tão simples e tão fácil. Dizer: Jesus governa a minha vida, é uma oração de entrega. E toda entrega ela tem responsabilidade. É uma oração de renúncia. É uma frase de alinhamento. E Deus, Ele sempre honrou e sempre vai honrar esse alinhamento. Se coloque de pé em nome de Jesus.